Vou falando? Nós voltamos de novo? Irmãos, houve um erro, eu acho que nos servidores do Face, né? Está até arriscado ser esse vírus mundial, né? Porque esse vírus continua aí atacando mundialmente, né? Tá? Então, eu vou dar um rewind aqui e vamos começar novamente a nossa instrução. Sempre lembrando que hoje nós estamos no quinta-feira a live, tá? Então, qual é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo hoje é trazer para vocês a evolução da palavra. Essa evolução vindo de Avram até o curso de Kabbalah que nós preparamos para os irmãos. Vamos entender, então, da Torá, livro de Bereshit, que está na Bíblia. É o primeiro livro de toda a Bíblia, é o primeiro livro da Torá, livro de Bereshit. Nós temos, então, dois personagens famosos, Adão e Noah, tá? E eu sempre peço que os irmãos não falem Adão e nem Noé, que os irmãos falem Adão e Noah, porque nós temos um Aleph e um Dalet aqui, e nós temos um Re aqui, que é como se inicia a palavra do Eterno. Então, quando você fala Adão e quando você fala Noah, né, você está lançando poder no universo, tá? Então, nós temos esses dois personagens. Esse personagem daqui recebia seus ensinamentos diretamente do Eterno, Yod Re Vav Re, tá? Então, na brisa da tarde no Gan Eden, o próprio Eterno vinha instruir Adão, tá? Adão Harishon, o homem primordial, tá? Houve aqui, então, uma desobediência, houve aqui, então, o uso errado do livre-arbítrio, a curiosidade introspectou a ausência de Deus, do Eterno, que nós chamamos de trevas, Tohu, trevas, tá? E esse homem se distanciou do Eterno. Porém, no coração do homem ainda ficaram as reminiscências desse ensinamento do caráter de Deus, que é a própria Torá. Então, Noah, que em hebraico quer dizer descanso, tentou, através de linguagem falada, mas não escrita, convencer aquela população desses 1000 anos que se passaram a se converterem. Não houve conversão, não houve volta à obediência, houve o dilúvio, tá? Então, a primeira parte da história da palavra, Davrá, em hebraico, Logos, em grego e latim, se dá somente no plano mental, com o próprio Eterno passando o seu caráter para o coração de Adão, e a linguagem apenas falada do coração de Noah para aquela população. Porém, isso daqui virou um terrom. Voltamos ao abismo, tá? Então, nesse ponto aqui, nós ainda não temos linguagem escrita. Aí passamos aqui 1000 anos, mais 1000 anos, nós vamos então a Avram, lá na Mesopotâmia, no que hoje na Babilônia, no que hoje é o Iraque, tá? E lá já havia uma linguagem escrita, chamada de escrita cuneiforme, e já havia uma linguagem falada, que é chamada de aramaico, tá? A escrita cuneiforme que Avram conhecia era a escrita da punição, porque o código de Hammurabi era para punir, tá? E Avram conhecia uma linguagem chamada aramaico, que era uma linguagem dos desejos, de receber, desejo de receber. Então aqui é o auge do egoísmo, aqui é o auge da punição. Esse é o ponto em que o Eterno chama Avram para
deixar sua terra, sua parentela e ir para uma nova terra. Prestem atenção. Tudo isso é linguagem dos ramos. Nós vamos entender isso mais para frente, tá? Então, Avram ganha mais um A no seu nome, porque ele terá que levar esta missão para todas as nações, tá? Avram, então, troca o aramaico para o que nós chamamos de hebraico. Hebraico e aramaico é a mesma linguagem. E amanhã eu vou escrever uma instrução que o Pedro Paulo, irmão Pedro Paulo, vai subir para vocês explicando isso melhor, tá? Aonde, por exemplo, no hebraico or é essência de recebimento, de luz, tá? Então eu dou a minha or. O Eterno, ele manda a or, Rokma, or, Binah, or, Daat, tá? E horta, que é praticamente a mesma palavra, é o desejo de receber, tá? Então, vocês viram, né? É a mesma linguagem, tá? Só que com sentido inverso. Então, Avram traz então o quê? Avram traz a linguagem da doação, que é o hebraico, e Avram desenvolve o Hesed, a misericórdia, que é a Kabbalah. Esse daqui, então, é o primeiro livro da nossa história, tá? Que é o livro da criação, escrito, dizem, né? Que escrito pelo próprio Avram, tá? Aqui já com 2 A's, tá? Muito bem, vamos guardar esse livrozinho pequenininho aqui, mas que deu sequência a tudo isso que nós vamos ver, tá? Isso daqui, então, é chamado de Kabbalah, que é revelação, que vem do verbo lekabel, que quer dizer receber a revelação, tá? Então, Avram é dito que, na Morachá, na memória sagrada, na Morachá, é dito que Abraão ficava na porta da sua tenda, Hanut Mevorar, ensinando o Kabbalah. Por isso que o nome da nossa loja é Hanut Mevorar, porque nós ficamos na porta da nossa loja, realmente ensinando Kabbalah maçônica àqueles que adentram a loja, tá? Muito bem. Como nós fizemos no último sábado com 2 irmãos, não foram? Eles foram nos visitar e serão iniciados, o irmão Wilson e o irmão Alan, né? Alan, ou Alan? Alan, tá. Muito bem. Então vocês viram, né? Olha só a mudança que esse Aleph tem. E Aleph é importante a gente entender que é a primeira letra, não só do alfabeto, mas a primeira letra do Eterno, que é a letra do silêncio. Então, antes dele falar R-E-Or, antes dele falar Bereshit bara Elohim, ele vai fazer Aleph. Entendeu? Então, olha só, entra a primeira palavra, que é o famoso silêncio, no nome de Abraão. Então, ele tem o A, 2 Alephs, tá? Muito bem. Agora, vamos entender como é que deu essa confusão toda que a gente vive no planeta. Porque tem uma tremenda confusão, não é verdade? Tá? Então, em algum momento, aqui tem toda uma história de... Caiu aqui, ó, tem que pegar. Isso aqui é uma instrução sagrada, não pode ficar no chão. Tem toda uma história aqui de Isaac, Jacó, depois Moisés, etc. Não importa, mas esse hebraico vai ser utilizado para produzir a Torá. Está aqui. Olha só, essa é uma Torá. Tá? Então, essa Torá, ela é resultado de todos os ensinamentos de Avram, da Kabbalah, colocado em 5 livros de forma didática, tá?
Por quê? Porque como o homem tinha perdido a sua essência coronal do caráter de Deus, que é a Torá, foi necessário colocar no papel. Só isso daqui de Avram parece que não adiantava na época. Mas agora, vamos fazer a pergunta aos irmãos. Quando Moisés desceu do Sinai, vocês acham que eles realmente carregavam 2 pedras daquela, como tem nos filmes, né? Como tem na novela, né? Tem na novela. Vocês acham que ele desceu com um tijolo desse? Também não. Então, ele desceu com 2 coisas. Ele desceu com 10 palavras, Aseret Devarot, ele desceu com 10 palavras, porém, ele desceu com a capacidade de interpretar tudo o que ele havia ouvido e visto por 40 dias e 40 noites. Entendeu? Aí ele escreveu. Ele escreveu a Torá. Só que a Torá, na realidade, na noite, diz o livro de Shemot, né, Êxodos, que Moisés, né, Moshe Rabinu, o rabino de todos nós, ele, da noite ao dia, ou seja, por meio-dia, ele leu, né, ele falou para a população que estava ali, 600 mil pessoas, para o cabalista, tá? Ele falou tudo o que ele havia ouvido e visto. Na realidade, ele falou isso daqui, as mitzvot, as 613 mitzvot, tá? Então, na realidade, a gente pode dizer que Moshe desceu do Sinai com esse livrinho, tá? Esse livrinho gerou esse livrão, tá? Muito bem. A gente precisa saber? Nós precisamos saber, tá? Só que isso daqui evoluiu, não evoluiu? Então, quer dizer, o povo recebeu, o povo de Deus recebeu, né? Os Israel, né? Os diretos ao Criador receberam. Só que naquela região teve invasão de gregos, naquela região teve invasão de romanos, latim, e se criou um monte de línguas, né? No Império Romano. Então, depois do Império Romano. Então nós tivemos português, inglês, francês, italiano, romeno. Aí vocês vão colocando as línguas que vocês quiserem, né? Tá? Muito bem. Esse estudo que era previsto voltar a ser uma coisa mental ou uma coisa falada, sem necessariamente ser escrita, porque as reminiscências do próprio Criador estavam ainda no coração de Noé, não é isso, tá? Acabou gerando 73 livros apostólicos e canônicos, 66 livros canônicos para os não apostólicos e 24 para os hebreus. Porque o Roche Lucas está rindo ali, mas é verdade. Aí o que aconteceu? Uma coisa que era para ser assim, ó, uma coisa que era para ser assim, acabou virando isso daqui, ó. Acabou virando isso daqui. E isso é que o homem faz, porque o homem quer reinterpretar, escrever a sua própria história do que o Eterno falou, tá? Você entendeu? Adão não precisou de papel nenhum, nem tinha papel naquela época, que esse Adam aqui, né, Adam Harishon, isso aqui não é um homem de carne e osso como a gente, hein? Quando ele cai, ele vira Adam, aí é que ele vira, ele precisa de um corpo animal, que é um Australopithecus, que foi o artigo dessa semana. Vocês repararam que eu não coloquei aquela famosa figura do macaco, né? Que vai levantando assim, vira um homem. Não, já era um homem ali. O homem só foi ficando... Já era o Australopithecus. Evoluindo, só foi evoluindo, tá? Muito bem. Aí, o que acontece, irmãos? O que acontece? Frater urbe et orbi. O que acontece? Acontece que aparece a maçonaria.
Tá? Aí os maçons, os nossos mestres iniciais do século XVII, Elias Ashmole, Inigo Jones, John Dee, Robert Murray, né? Esse só do século XVII, porque quando entra no século XVIII e XIX, aí começa a aparecer tudo quanto é escrito, até a gente ter 500 ritos hoje, né? Eles começam a escrever midrashes, lições. Nós já vimos que midrash quer dizer pré-lição, né? Pre-lessons em inglês, midrash, que é lição em hebraico, tá? Eles começam a pegar trechos daqui, transcrever para cá, para que essas lições possam nos transmitir um modo de obras bem feitas e sermos melhores do que somos. Olha só, tá? Então, a maçonaria, isso aqui é o bookzinho do primeiro grau, né, nosso, né, do nosso Oriente, tá? E que tem quantas páginas aqui? 160 páginas. 160 páginas, tá? Então, quer dizer, já é bem mais do que Moshe desceu do Sinai. Isso só no primeiro grau. Aí você vai em qualquer livraria, você vai, por exemplo, na livraria, na library, né, da United Grand Lodge of England, tem 3.000 livros para vender. Então, só isso aí. Então isso daqui já virou isso daqui. E o que é que nós fazemos em loja? Em loja, nós estudamos as sessões, aqui do caso da primeira preleção, e nós retornamos para os textos que geraram essas sessões. Entendeu? Porque, por exemplo, o grau de mestre, ele foi desenhado por Elias Ashmole. O grau de companheiro, ele foi desenhado por Inigo Jones, né? O famoso braço direito lá, o agrimensor real do rei James, né? Então, o que nós fazemos? Nós voltamos à origem e nós fazemos a Midrash. Então, nesse sábado nós tivemos um estudo da primeira preleção, Então, cada pergunta e resposta de forma catequética, nós nos reportávamos aos textos do livro da Lei Sagrada. Por quê? Porque o livro da Lei Sagrada, ele não é os 3 grandes luminares, né? O livro da Lei Sagrada, com o Compasso dos Quadros. O livro da Lei Sagrada, ele não está aberto sobre o altar do venerável para enfeitar. Ele está aberto para que o poder da Davrá, da palavra, vá para a loja, forme a egrégora. Então, a egrégora passa pelo poder da palavra, tá? Muito bem. Sai da palavra. A palavra sai do venerável do Oriente para o Ocidente, onde está o primeiro vigilante, tá? Então, e isso daqui é o que a gente procura mostrar em loja. Quer dizer, do hebraico para o grego para o latim, no caso nosso português, então nós reinterpretamos. Devido ao fato da experiência própria com a linguagem anglo-saxônica, no caso o inglês, tá? Nós também passamos para os irmãos conceitos em inglês, não é isso? Sim. Tá? Podemos e devemos sempre fazer isso, se sabemos. Só que tem um outro detalhe. O conceito de fraternidade, fé, esperança e caridade, caridade, hesed, misericórdia, caridade, hesed, para que em loja eu consiga inverter o meu desejo de receber para mim no desejo de receber para doar. Entende? Já é diferente, da linguagem do aramaico para o hebraico, né? O desejo de receber. Exatamente. Para o desejo de doar.
Quando você está à porta do templo, nos passos perdidos, você está falando aramaico. Em loja, você está falando hebraico. Então, você sai do desejo de receber para você, para o desejo de receber para poder doar. Você sai do hebraico para o aramaico. Por isso que é tão importante, em loja, sempre que possível, estudando as preleções, as sessões nas preleções, seja no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, seja nos graus filosóficos, se reportar não só a essa mudança, mas a origem da palavra. Isso é muito importante. Tá? Muito embora em muitas lojas a gente encontra o Yod He Vav He, né? Geralmente a maioria tem só Yod, né? Tem um Yod, né? Mas lembrando que é Yod He Vav He, né? Agora, a Grand Lodge of England, ela passa uma orientação que tem escrito Kodesh Ladonai, né? Holiness to the Lord, né? Glória ao grande arquiteto. Nós traduzimos por glória ao Senhor, né? Tá? Mas isso inclusive na porta mesmo, né? No portal de entrada da Ugly tem lá Kodesh Ladonai, né? Tá? Muito bem. Agora, o que nós fazemos como maçons cabalistas? Tá? Então, o que nós fazemos como maçons cabalistas? Nós fazemos essa tacada, né? No golfe, não tem aquela primeira tacada que você manda não sei quantas jardas? Nós fazemos essa tacada direto para Cabalá. Por isso que nós somos maçons cabalistas, tá? Então, como é que é esse estudo? Esse estudo é complexo, tá? Porém, nós temos no nosso Oriente um curso que os irmãos agora querem que a gente abra o curso para vocês. Que curso é esse? Esse é o curso, tá? Esse é o primeiro curso, tá? Tem vários cursos, mas essa é a primeira, o que seria equivalente às preleções. Nós temos as preleções cabalistas também, tá? Aqui é o curso introdutório. Esse curso, ele é composto de 37 templates, tá? Por quê? Porque nós temos que voltar aqui para cima. Aqui para cima não tinha nem linguagem escrita e aqui não havia, só havia linguagem mental, tá? Linguagem mental. Então nós retornamos aqui para cima, no Oriente, no nosso Oriente, fazendo com que o irmão entenda toda a criação por simbologia e alegoria. E ele vai preenchendo, né, a cores, né, colorido, né, como se fosse bem didático, né? O Roche, ele gosta. O brasileiro, ele gosta de colorir. Ele gosta de colorir. A primeira coisa que você aprende é colorir. É colorir, exatamente. Então, qual é a ideia? Nós temos na Kabbalah as três grandes luzes. A luz primordial, Shoresh, Berrina Shoresh, Shoresh Or. Nós temos a luz que circunda, Or Makif. E nós temos a luz de retorno, Or Rezor. Tá? Então nós temos três luzes, três cores: amarelo, verde e azul, tá? Então, à medida que o curso evolui, os irmãos vão preenchendo com as três cores, com um pincel atômico, e eu tenho a oportunidade de esclarecer conceito por conceito. Se nós fôssemos, na realidade, colocar isso em papel, seriam 20, sei lá, 200, 300 horas de curso falado, né? Eu não sei quantas palavras seriam necessárias. Uma instrução é 6 horas. Quase. É 6 horas, o Roche está falando que uma instrução é em torno de 6 horas. E os irmãos vão preenchendo. Isso é muito bom, porque quando eles voltam para casa, né, eles podem sempre recordar, né, e pegar
o sentido. Por quê? Porque a Kabbalah, ela não é para você fazer prova. A Kabbalah é para você se provar para o Criador, para o Yod He Vav He, que é o início de tudo. E esse é o caminho, tá? Tem outros cursos mais avançados, obviamente, né? Cursos, inclusive, até a nível matemático, para o poder das luzes, etc. Mas isso eu não acho que seja assim necessário. Qual é a nossa ideia? Essa é a introdução na Cabala. Isso é a introdução da Cabala, tá? Isso é a introdução da Cabala, que é um curso nosso do nosso Oriente, que os irmãos acham que a gente pode abrir para os irmãos que não querem se associar ao Oriente, à loja, e etc. Então nós temos aí duas. O mestre Pedro Paulo está ali olhando para mim, ali. Então, o que acontece? Eu não sei o que você está olhando, mas eu vou dizer o que eu acho que ele está pensando. Tá? Nós temos, então, duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de abrir o curso à distância, nesse live, como nós estamos aqui, só que em outro dia. Em um grupo secreto do Facebook, que só vai estar lá dentro quem for matriculado e tiver o book, porque precisa da didática. Porque aí nós vamos sentar aqui, pelo menos 5 irmãos, mais a minha pessoa, né? E eu vou explicando e vocês vão preenchendo a forma colorida. Vamos assim dizer, no início era Tohu Vavohu Terrum. Era ausência de Deus, era caos, era um abismo. Que está aqui, sem cores. Tá? E à medida que a gente vai colocando a instrução, vocês vão colorindo. Tá? E também há uma outra possibilidade, quer dizer, as duas possibilidades podem andar de forma corrente. No templo, nós abrimos o curso para de forma presencial, principalmente para as mulheres que desejam fazer o curso da Cabala, mas não querem entrar para a ordem maçônica, nem nossa, nem outra. Né? Muito embora, em reunião neste sábado, em loja da Câmara do Meio, nós decidimos que o Oriente será um Oriente misto. Nós vamos receber as mulheres, não é isso? Tá? Então, as mulheres que quiserem serem iniciadas devem fazer contato com o mestre Pedro Paulo pelo blog. Pela própria página do Mago, ela encaminha a mensagem ou pelo Tá, blog. mas depois você vem aqui e você explica tudo, tá? Então, o que acontece? Os irmãos, sabendo que nós temos 3 períodos muito interessantes que nós temos que entender. Depois desse período daqui, depois que o segundo templo foi demolido pelo general romano Tito, tá? E no ano 68, 70, né, o grande cerco a Jerusalém, a Kabbalah ela ficou escondida. Ela ficou escondida até mais ou menos o século XIII, 1200, tá? Em 1200, um cidadão chamado Moshe de Leon, ele trouxe essa sabedoria novamente à tona. Aí, com a Inquisição, os grandes sábios da Kabbalah migraram para as Ilhas Britânicas. Por isso que a nossa maçonaria anglo-saxônica ela é mística e cabalística. Isso é muito importante, tá? Nada é mais místico do que a Aurora Dourada, né? A Golden Dawn, né? Muito bem. Depois ela desaparece de novo. Nós temos, então, novamente esse abismo, esse terrom, porque a história humana ela evolui em dente de serra, né? A gente cresce assim em dente de serra, tá? E aí, em 1994, 95, nós temos de novo essa sabedoria nos sendo dada. Por quê? Porque nós já estamos, escatologicamente falando, já
pós a dor de parto. Nós já estamos nos preparando para o retorno do Mashiach, para o que na Torá nós vamos chamar de Harit Hamim, os dias terríveis do Senhor. Nós já estamos na fase de julgamento e sentença. Isso é escatologia. Nós não temos como fugir, porque o Eterno nos deu um Bereshit e haverá um Besoft. Quem não estiver apto a entender o processo de Bereshit a Besoft não será bem visto no fim dos tempos. Tá? É isso que está escrito aqui. Para isso tem o livro do Neviim, o livro dos profetas, né? Aí Isaías, aí Jeremias, aí Ezequiel, aí Daniel, aí Oséias. Ele nos fala bastante sobre esse assunto e nós não devemos brincar com o que nunca mais passará. Porque a eternidade é o grande truque, tá? Então, irmãos, a instrução termina aqui. Eu vou pedir para o irmão Pedro Paulo vir dar as instruções administrativas do curso, né? Tá? O quê? Você quer o microfone? Toma. Irmãos e futuras irmãs, né? Quem tiver interesse em fazer o curso ou adentrar no Oriente, me mande uma mensagem pela página do Mago ou pela página do Oriente, que eu prontamente já responderei. Os e-mails estão postados em todas as páginas. Assim que você entrar em contato, eu já te respondo com todas as especificações do que você pedir e os dias, os horários. Não, mas é importante, irmão, você falar que nós podemos fazer o curso no templo. Então, o curso no templo tem o endereço na página, né? O endereço está lá no Oriente, né? Direitinho, fica ali na Luz, é do lado da Estação da Luz ali. Para quem está próximo de metrô, CPTM, eu mesmo vou de CPTM e de metrô, né? Não é isso? Ele também, né? Quer dizer, não tem problema nenhum. Então, mas nós precisamos de um número mínimo de pessoas. O número mínimo é 5, o número máximo são 10, tá? Pessoas, porque assim determina a orientação da Cabala, porque nós somos elevados somando os nossos pontos fracos. Então, somando os pontos fracos de 10, nós ficamos um forte. Então, nós começamos a fazer a nossa elevação. Agora, nós podemos ter vários grupos de 10, tá? O grupo de 5, ele é um grupo muito pequeno, então são grupos mais avançados, né, que nós fazemos aqui. Então, vocês também, se tiverem interesse, vocês mandem o e-mail para o irmão Pedro Paulo, dizendo, mestre Pedro Paulo, eu tenho interesse em fazer o curso no templo de forma presencial. E aqueles que estão fora de São Paulo, é longe, mas sabem da importância do conhecimento da Kabbalah, da revelação do Eterno, voltar a esse ponto inicial de Adam Harishon, né, que era o próprio ensinamento que o Eterno passava para o coração de Adam. A gente tem a oportunidade de introspectá-lo agora, mas não podem vir a São Paulo. Nós queremos fazer como é que é a sala secreta? Grupo secreto. O grupo secreto, tá? Isso. Aí a pessoa vai comprar a apostila, porque nós vamos mandar pelo correio, porque essa pedagogia das cores, ela é importante. Prestem atenção. Quando você abre a luz, ela se decompõe em cores, tá? Então, né? Ela fractua em cores, né? Então, o que acontece? A primeira aliança que o Eterno faz conosco, com a raça humana, né? Com a raça falante, né? É a aliança das cores do arco-íris, tá? Então, por isso que é importante o preenchimento com cores,
Porque à medida que você for colorindo, você vai voltando a essa aliança inicial, a primeira aliança de Noar. Entendeu? Então tudo tem uma pedagogia. A Cabala, ela é complexa se você não seguir a metodologia dela. Se você segue a metodologia, ela é super simples. Não adianta você tentar aprender a andar de motocicleta já querendo uma Harley Davidson Glide, aquela de 400 quilos. Você começa ali, primeiro no velocípede, na bicicleta, da bicicleta vai para uma cinquentinha, 250, não é verdade? Então, e a Cabala é a mesma coisa, tá? Então, é essa oportunidade que o Grande Oriente Urbi et Orbi está dando a todos vocês. É obrigação nossa instruir como instruídos fomos, não é isso? Foi um comentário essa semana, né, que eu falei para o senhor, tinha gente que achava muito difícil. Difícil o quê? Estudar a Cabala. Não tem dificuldade nenhuma. Tem uma pedagogia, presta atenção. É necessário ter uma disciplina. Uma disciplina. Uma disciplina metódica, tá? Que nós temos no Oriente. O Oriente, ele é bastante pedagógico, tá? Então, vocês façam contato com o irmão Pedro Paulo, né? Isso, só me mandar a mensagem, eu já classifico quem, já monto os grupos online, presenciais, e vocês vão me avisando só. Ah, eu moro em São Paulo, moro no Rio Grande do Sul, Maceió, não sei, Curitiba, que nem estão falando aí. E prestem atenção, para se tornar um irmão do Grande Oriente Urbi et Orbi, não sendo de São Paulo, o que nós exigimos? Nós exigimos a presença na iniciação. Não existe iniciação por telepatia. Por quê? Porque você tem que estar presente, passar pelo processo de iniciação, pelos juramentos, e nós fazemos o juramento sobre os textos diretos da Bíblia King James, tá? Quando o irmão assim deseja, nós fazemos a iniciação, inclusive em textos em hebraico e aramaico, tá? Muito bem. Aí depois, ao longo do ano, ele tem que estar presente nos três grandes rituais. No ritual onde ele abandona o seu egoísmo, que é a Páscoa, no ritual onde ele abandona seus atos idólatras, né? A idolatria, que é o bezerro de ouro, né? E depois, quando ele garante o seu nome no livro da vida, que inclusive é a instrução que aquela hora vocês viram eu pegar, que caiu, aqui está inclusive as passagens, o processo do ritual. Tá? Isso. Então, aí nós exigimos, isso é uma exigência. Aí, obviamente, que você vai ter que apresentar trabalhos, você, querendo vir à loja, você vem sempre que puder, e depois, quando você estiver já passado pelas instruções do primeiro grau, tendo apresentado trabalhos, para a sua elevação ao grau de companheiro, tem que estar presente novamente, tá? É isso daí. Esse processo é anual, né? Esse processo é anual, tá? Nós fazemos isso anualmente, porque nós temos esses 3 degraus ao longo do ano. Abandonar o egoísmo, sair fora das nossas idolatrias e garantir que, recebendo para doar, nós teremos nosso nome escrito sempre de forma perpétua no livro da Lei Sagrada, tá? É isso aí, né? Tá? O livro da vida. Alguma coisa, Orochi? Aqui já tem muitas pessoas aqui entrando em contato aqui pelos comentários, pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas do interior de São Paulo, pessoas de Curitiba. Já estamos recebendo mensagens aqui também, pessoas interessadas em fazer esse curso, né? Online, e muitos também, alguns presenciais. Né? Tá, eu quero também lembrar que hoje nós temos a presença do nosso companheiro, né, o Leonardo, está aqui presente, anotando e estudando, né? Você gostou da ideia do curso? Abriu o curso? Sim, maravilhoso. É isso aí, tá bom. Então, irmãos, Shalom, Shabbat Shalom antecipado, que eu sempre dou na quinta-feira. Agradecemos ao nosso querido Dr. Leibel Wolf,
que já mandou de forma antecipada, ele irá viajar, mas viajou e já deixou mandado. Ele já deixou 2 semanas, né? As instruções da Parashiot, no caso, as 2 Parashá, tá? E sexta-feira, como de costume, ou sábado de manhã, o Snoopy sobe 18 horas das sextas-feiras, o irmão Pedro Paulo sobe com Snoopy levando as instruções da Parashá e do Salmo da semana. Shabbat Shalom a todos. Eu sempre espero pela quinta-feira para a gente poder estar juntos. Um forte abraço a todos.